Olá de novo, gente. Todo mundo me ouvindo? Sim. Ok. Nós hoje vamos fazer, em religião, um revisional da aula 4, porque eu falei muito sobre filosofia e não ficou escuro aqui, melhorou um pouquinho, não. Eu falei muito sobre... melhorou. Eu falei muito sobre filosofia e vocês devem estar se perguntando para que a gente está falando tanto de filosofia agora no 8º ano. Para que eu preciso aprender filosofia? A filosofia, ela é uma matéria muito bacana. É claro que a gente tem, assim, um lado que é a filosofia clássica, aonde vocês vão aprender sobre questões ligadas ao início da filosofia, quem foram os filósofos. Tem toda uma parte que é bastante teórica e que vocês ainda não estão preparados, principalmente com relação à idade e maturidade. Só um minuto. Principalmente por conta das experiências de vida, né? Para que a gente fale sobre algumas questões que estão ligadas à filosofia dentro de um pensamento que pode se tornar muito denso, né? Que é uma coisa densa, muito pesada. Porém, nós já podemos e devemos utilizar a filosofia para pensar de forma organizada sobre algumas questões, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu já tinha deixado lá na aula 4. Quem já viu vai ver de novo. Quem não viu ainda vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o que é a filosofia, tá? Principalmente no nosso dia a dia. Peraí, gente, que a coisa não está dando muito certo aqui. E aí, gente? Só um minuto. Gente, Oi? você sabe por que tá dando problema de conexão em algumas matérias? É por causa da nossa conexão mesmo. A conexão está muito lenta. É por causa que eu não tava conseguindo entrar antes. Aí, tipo, a minha mãe veio aqui no meu quarto aqui, já brigando comigo, porque eu não tava conseguindo entrar numa aula aí. Ela aí pegou, brigou comigo, e ela só entrou depois que a minha mãe veio aqui. Olha que sacanagem. Tem que insistir. É a Mas eu minha fiquei conexão, tentando, não todo tava mundo conseguindo usando a entrar. internet ao mesmo tempo. Estão vendo a minha tela? Estranho quando como é que eu começo a bugar a conexão desse jeito. Dá mó raiva. Para que serve a filosofia? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem
há muitos séculos. Na verdade, hoje mais do que nunca, essa pergunta é feita e essa exigência de uma utilidade, de um emprego imediato, de uma realização para um determinado saber ou para um determinado campo de conhecimento é uma exigência que muitas vezes extrapola o seu próprio campo. É claro que nós temos que ter uma preocupação com o útil, com o imediato, com aquilo que pode nos beneficiar. Mas existem saberes sobre os quais nós não temos que interrogar qual é a sua utilidade imediata. Ela terá uma utilidade ao longo do processo da sua própria prática, do seu próprio exercício. É esse o caso da filosofia. A filosofia ela não é uma ciência que determina, circunscreve um campo específico da realidade, como é o caso, por exemplo, da ciência física, que, por exemplo, tomando uma definição muito geral, estuda os fenômenos físicos, ou a biologia, que estuda os aspectos da vida ou da evolução da vida, ou a astronomia, ou a matemática. Não, a filosofia ela não circunscreve um campo específico. Ao contrário, a filosofia ela é o ato mesmo da razão humana no seu exercício de interrogar, de refletir, de buscar respostas. Então, é nesse sentido que ela é um saber teórico. O primeiro aspecto da filosofia é que ela é um saber teórico. Ele é um exercício da razão interrogante e um exercício da nossa reflexão que produz conceitos. Mas, como saber teórico, justamente ela vai emergir no limite de todas as ciências e dos mais diversos aspectos da reflexão sobre a ação humana e de todos os domínios do conhecimento. Então é nesse sentido que nós falamos, por exemplo, que há questões filosóficas no direito. Quer dizer, existe um limite do direito, um campo teórico do direito em que vão surgir as questões filosóficas. Um campo teórico da física em que vão surgir as questões filosóficas. Um campo teórico da biologia em que vão surgir as questões filosóficas. E é nesse sentido que nós temos, então, uma filosofia do direito ou uma filosofia da ciência. A filosofia, ela emerge de todos os nossos campos de saber e de todos os nossos campos de ação, porque justamente ela é esse ato interrogante da própria razão. No entanto, é necessário aprender a filosofar num sentido seguinte. Kant, por exemplo, tem aquela famosa frase: não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. Muito bem, e como nós aprendemos a filosofar? Nada mais do que observando como os filósofos, ao longo da história da filosofia, filosofaram e trataram as mais diversas questões filosóficas. Por exemplo, quando eu digo que horas são, muito bem, eu estou fazendo uma pergunta determinada. E ela exige uma resposta imediata e prática, não é? São, sei lá, tantas horas. Mas outra coisa é quando eu pergunto o que é o tempo. O que é o tempo é uma questão que cabe à física, mas que também cabe à filosofia. Quando eu digo, o que significa o bem-estar? Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um pedagogo podem responder essa questão. Mas quando eu faço formulo a questão tradicional, uma das questões inaugurais da filosofia, o que é viver bem? O que é a felicidade? Isso já, então, está no campo da ética filosófica. E assim, para os mais diversos saberes humanos. Então, a filosofia é uma interrogação sobre o que é, sobre o como é, sobre o processo de cada coisa e a sua finalidade. Para quê? O que, como, por quê e para quê? São, então, interrogações que, por exemplo, Platão e depois Aristóteles vão estruturar como sendo essenciais do saber filosófico. E isso emerge na nossa dimensão prática da vida, mas também emerge no nosso saber científico, no nosso saber jurídico, no nosso saber na psicologia e assim por diante, né? Então a filosofia ela é essencialmente necessária para justamente o exercício da própria razão humana. Portanto, ela está presente, seja como formação, seja como reflexão, seja como fundamentação em todas as dimensões do saber humano. Nesse sentido, também Platão e Aristóteles diziam que a filosofia começa com o espanto, com o maravilhamento. Nós nos espantamos, nós
nos maravilhamos com a realidade e nós interrogamos então por quê? Qual é a causa? Quais são as causas disso ou daquilo? Não é? Qual é o sentido da minha existência? Qual é a finalidade da minha existência? Qual é o sentido desse ou daquele saber? Como eu posso lidar com esta ou aquela questão dentro de uma determinada área específica? O que é o belo? Outra questão filosófica fundamental. Então, tudo isso não é uma mera inutilidade, mas é nada mais, nada menos do que o exercício da nossa própria razão, do nosso desejo de conhecimento. E é isso que nos faz humanos. Ora, o que nos faz humanos? Nós pensarmos. Nós temos essa capacidade da inteligência e do desejo de saber, que também para esses filósofos, por exemplo, para Platão, é o desejo mais elevado e também o prazer mais elevado que um ser humano pode ter. Então é isso que nos faz humanos. Quando nós deixamos de fazer isso, a nossa humanidade estará morta. Mas, enquanto houver humanidade, haverá esse exercício da filosofia como exercício da nossa própria humanidade. Pode ser que um dia nós viremos, não sei, talvez robôs, ou tenhamos as nossas mentes pré-programadas, de tal modo que elas não possam mais fazer questões filosóficas. Mas enquanto nós somos humanos, sim, e a filosofia nos humaniza e dá as respostas essenciais para a nossa existência, para o nosso saber, para a nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo... Oi, gente. Vocês estão aí? Pode crer. Oi. Vamos conversar um pouco aí sobre esse vídeo, né? Quem estava prestando atenção e viu que cabe aquela figurinha que papo doido, né? Que papo muito louco. Enquanto ele foi falando, eu fui anotando algumas outras coisas que eu já tinha me programado para conversar com vocês, mas também eu fui anotando algumas coisas que me foram passando pela cabeça, né, enquanto ele falava novamente. Então, coisas assim que me chamaram muita atenção nesse vídeo. É a questão do desejo de conhecimento. Todo mundo tem o desejo de conhecimento. Vamos abrir a câmera um pouquinho para a gente se ver. Tenham vergonha, não. Olha só, todos bonitos. Isso aí. A gente se vê um pouco, né? Desejo de conhecimento. Todos nós temos desejo de conhecimento. Não importa exatamente qual seja a tua área, aquilo que você se interessa mais. Alguns se interessam mais por música, outros por religião, outros por esportes, mas todos temos um desejo de conhecimento. E um desejo de interrogar sobre essas coisas que a gente quer conhecer, para que não fique na superficialidade. E é a partir daí que a filosofia vai entrar, né? Como falou para a gente, né, o professor de filosofia lá da USP, né? Ele fala para a gente interrogar, refletir para buscar respostas. E vocês estão numa idade, né, saindo da pré-adolescência e já naquele momento de transição, né, entre a adolescência e a juventude, em que vocês começam a fazer determinadas perguntas sobre a existência de vocês. E isso pode levar à razão e à reflexão o tempo todo. É preciso, inclusive, ter cuidado para não ficar o tempo todo se perguntando coisas que só o próprio tempo vai trazer respostas para a gente. Esse momento agora, aqui, que nós estamos vivendo, não é momento de fazer certas perguntas. Certas perguntas que vão levar a gente a uma reflexão, a querer ter momentos de lucidez e poder sobre a razão que a gente não tem. Estão conseguindo me compreender? Sim. Algumas perguntas que são pesadas demais, que a gente
não tem que fazer agora. Em compensação, outras perguntas que esse momento, um momento que a gente está dentro das nossas casas, estudando de uma maneira diferente, falando com as pessoas de uma maneira diferente, a gente começar a pensar situações que a gente não dava tanta importância e que agora estão nos fazendo falta. O estar com as pessoas, o falar com as pessoas. Você, todo dia, de repente, você vai à escola e você entra no portão da escola e você não dá nem bom dia para a inspetora que está lá no portão. Ou então você dá um bom dia entre os dentes para parecer que você é educado. Mas não é aquele bom dia que cativa, né? Não é o bom dia que saiu de dentro da alma, ele saiu simplesmente da boca para fora. A gente começar a dar um pouco mais de valor para essas pequenas ações do nosso dia a dia. A importância de você estar com aquelas pessoas e você conviver com aquelas pessoas enquanto comunidade mesmo. E aí, o professor que estava falando lá no vídeo, ele fala em aprender a filosofar, ou seja, aprender a pensar, organizar pensamentos. Eu quero pensar sobre a minha existência. Mas eu quero pensar sobre a minha existência o quê? De uma maneira científica? Eu quero entender o que a biologia diz sobre a questão da concepção. Eu quero entender sobre a minha existência de uma maneira holística, ou seja, entender o que as ciências holísticas, as ciências religiosas falam a respeito da minha existência. Eu quero fazer uma interação entre a ciência e o que a religião fala sobre o meu processo de existência. A filosofia, eu sou super suspeita para falar. Eu gosto muito de filosofia. E eu gosto da filosofia, eu gosto tanto da história da filosofia, de como os pensadores chegavam a determinados conceitos que estavam completamente ligados até à arquitetura. Você pensar que em Roma, por exemplo, onde as ciências ainda estão muito unidas, tudo é quase que uma coisa só. Você vai construir um templo dedicado a um determinado Deus. E você tem aquele templo que não pode ser maior do que o local onde o imperador fala com o povo, por exemplo. Ou então, você ter um templo onde ele tem que mostrar a magnitude do Deus Sol. E aí, o pensar de forma arquitetônica para que, quando as pessoas fossem fazer as suas adorações ao Deus Sol, o Sol estivesse posicionado num determinado local aonde o pátio daquele templo fosse invadido pelo Sol. O que isso causa na cabeça das pessoas? Então, existe um momento histórico onde tudo isso está intimamente conectado. E aí, ao longo da história, essas ciências elas vão se desconectando aos poucos. E no momento atual, a gente tem como estudar a filosofia dessas duas formas. De uma forma histórica, para entender a história, como a história foi construída e como era o pensamento das pessoas naquela época, e, num momento atual, como as pessoas pensam o mundo.
E aí você tem um pensamento que é filosófico que pode atuar dentro de várias ciências diferentes. Eu tenho uma filosofia, quando a gente estuda para ser professor, a gente estuda a filosofia da educação. Então, a gente estuda o pensamento tanto do professor, o entender o pensar do professor, mas também o pensar do aluno. E imagina agora, né, a gente tendo uma sala de aula virtual, o quanto esse pensar do aluno se torna cada vez mais importante para a gente. Eu estou aqui numa sala com 27 participantes. Então, tenho eu, mais 26 alunos. Eu estou vendo, dentro desses 26 participantes, tem 2 alunos com a câmera aberta. Agora 3. O quanto que esse contato visual é importante para a gente. O quanto que esse contato, né, de ouvir a voz de vocês é importante para a gente. Por quê? Porque o nosso corpo fala. E aí, quando eu estou falando aqui, né, e eu estou falando olhando para cada um de vocês, vocês só percebem que eu estou falando para vocês se eu falar para a câmera. Só que a câmera está um pouquinho mais para frente, o computador está mais embaixo, então eu acabo perdendo esse contato visual com vocês, né? E isso faz diferença no processo de aprendizado de vocês. E é também a filosofia que me faz pensar nisso. O tempo, né? Quando o professor pergunta lá, se eu perguntar agora, Ágata, que horas são? 11. Falhou. Falhou, Ágata. Que horas são? 11h56. Ok, 11h56. E se eu perguntar assim, quanto tempo nós temos? 4 minutos. Eu falei tempo de aula? Hein, Gustavo? Não. Não falei tempo de aula. Eu perguntei quanto tempo nós temos. E isso eu fiz de propósito. Por quê? Porque o tempo ele pode ser determinado pelo relógio que está no nosso computador. Mas a minha aula, as coisas que eu estou falando para vocês, ela vai além de um tempo que está determinado por uma reunião no Zoom. Pode ser que agora, nesse momento, tudo que eu estou falando está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Mas daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 3 dias, você vai parar frente a uma determinada situação, aonde você vai se perguntar: quanto tempo eu tenho? Quanto tempo ainda mais para estar com a minha família 24 horas por dia? E eu podia ter aproveitado isso muito melhor. Quanto tempo mais? Eu tenho 3 minutos para terminar a minha aula. E os outros 27? Por que eu não aproveitei mais? O que me faz aproveitar mais determinadas situações e o que me tira completamente da concentração de uma determinada situação? Professora, Oi. ano que vem você que vai dar aula de filosofia? Infelizmente, não. Eu não sou formada em filosofia. Eu Entendi. tenho curso de teologia. Normalmente, quem dá filosofia pode dar religião, mas quem tem teologia não pode dar filosofia.
É uma outra exigência. Mas a filosofia, eu sou muito suspeita para falar sempre de filosofia e de história, porque está tudo conectado, sabe? Está tudo muito integrado. E uma coisa que eu penso, assim, que a filosofia, a forma de pensar, quando você tem um pensar que é filosófico, ele te leva a identificar como um voo de uma borboleta, né? É aquela coisa livre e muito leve. Quando a gente se pega nos pensamentos filosóficos, é mais leve pensar em assuntos que são, às vezes, muito densos, muito complicados da gente querer falar simplesmente à luz da razão, né? E o pensamento religioso associado ao pensamento filosófico, ele é libertador. Alguém quer falar alguma coisa? E filosofia vocês vão ver a partir da primeira série do ensino médio, tá? Eu achava que era do nono. Antigamente começava no 9º ano, sim. A gente já tinha introdução à filosofia no 9º ano. Só que depois da BNCC, né, onde os currículos foram readequados, a gente passa a ter filosofia na primeira série do ensino médio. Porém, quem tem ensino religioso já começa a ter bases da filosofia lá desde o 7º ano. Quem era meu aluno ano passado deve lembrar do pensamento, né? Onde eu falei de Kant. Ok? Entendi. Então, beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Na próxima aula eu quero ver mais gente participando, hein? Tchauzinho. Bom almoço. Tchau. Tô com fome também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.